E pergunta-se quem está em melhores condições para esse poder regulador, para esse poder de arbitragem. Há alguém que fez parte do jogo? Há alguém que foi normalmente capitão de equipa? Eu quero frisar que os presidentes da República civis, depois do 25 de Abril, foram todos presidentes ou secretários-gerais, conforme mas foram todos líderes dos partidos. E por isso digo, digo se esta legitimidade é uma legitimidade tão alargada, ou se é uma legitimidade entre duas pessoas, que foram líderes do partido, que são apoiadas porque foram líderes do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata. Temos, enfim, uma legitimidade, diria assim, diminuída aqui. Mas digo mais, quem é que está em melhores condições, e o arquiteto Gonçalo Rebelo de Teles dizia isso bem, quem está em melhores condições de preservar, num mundo globalizado, num mundo cada vez com mais transferências de soberania, quem é que está em melhores condições de assegurar a identidade nacional, de assegurar a coesão nacional, de assegurar até a representação nacional. Nós sabemos, se quisermos falar em presidentes da República conhecidos, e a notoriedade é importante nesta representação internacional, só nos lembramos das ditaduras. E se calhar não é por acaso que a maioria das ditaduras conhecidas são repúblicas. Porque se quisermos dizer presidentes da República, nós lembramos-nos do Fidel Castro e provavelmente pouco mais. Mas se quisermos dizer reis, sabemos dizer. E sabemos apontar até exemplos de independência e de equidistância desses reis, como Juan Carlos, quando há pouco tempo, não se sentido bem no ataque à identidade nacional que estava a ser feita numa cimeira internacional, com independência, equidistância, mas representando o povo espanhol, pôde dizer para se calar Não estou a mandá-lo calar, por amor de Deus. Já percebi que sim. Mas finalizou o discurso. António Costa Pinto. Quem tem mais legitimidade para ser o regulador das instituições? Um rei ou um presidente? Não percebi, não estou... Quem tem maior legitimidade para ser o regulador das instituições? Um rei ou um presidente? O tal presidente que pode emanar dos partidos políticos? Sob o ponto de vista, evidentemente, da teoria política, é um presidente, é aquele que mais se aproxima da legitimidade democrática. Mas eu gostava de salientar que as monarquias que nós temos hoje sobreviventes, pelo menos no mundo ocidental, foram monarquias que no fundamental sobreviveram porque se adaptaram às instituições democráticas. E temos ainda hoje, no terceiro mundo, muitas monarquias que estão longe de se terem adaptado à prática da democracia. As monarquias do Golfo, mais próximo de nós, ainda com alguns esforços, tal como há Marrocos, ditaduras em república, etc. há ditaduras em monarquia. Exatamente. No século XX, muitas monarquias acabaram, inclusivamente até com uma percentagem da população muito razoável sendo monárquica, porque por acasos da história se colaram a regimes ditatoriais. Os italianos rejeitaram em referendo o regime monárquico porque, evidentemente, o monarca se associou de uma forma ou de outra ao fascismo italiano e acabou, evidentemente, por perder essa legitimidade num referendo, aliás, no pós-guerra. As monarquias, evidentemente, por exemplo, do centro-norte da Europa, que são muito citadas e muito referidas, são regimes monárquicos que, no fundamental, se mantiveram porque associados a uma prática de consolidação da democracia e, sobretudo, porque associadas a uma prática de não governação. Portanto, eu diria que, em Portugal, nós temos que pensar, sobretudo, tendo em vista a precocidade do nosso regime republicano, tendo em vista que, durante muitos anos, inclusivamente, a monarquia foi um ponto de clivagem direita-esquerda. Não há dúvida nenhuma que uma parte muito significativa dos monárquicos portugueses se situavam à direita e no mundo conservador e os republicanos à esquerda. Isto não quer dizer, evidentemente, que não existissem monárquicos em oposição a Salazar, que não existisse até uma oposição monárquica de direita até a Salazar, que foi, como é sabido, talvez, em minha opinião, o grande coveiro, se quisermos, da monarquia no Portugal do século XX. Foi, de facto, Salazar, por ter sido o chefe de uma ditadura conservadora, por ter sabido encontrar um compromisso que passou por não colocar nunca a questão da monarquia, que acabou, evidentemente, por destruir os sonhos dos monárquicos serem uma alternativa, digamos, legítima ou não legítima, não interessa agora, mas essa restauração se poder ter feito. Portanto, nós devemos interrogar sobretudo num país como Portugal, que é um regime democrático, que vantagens é que eventualmente teríamos
em restaurar a monarquia. Houve dois argumentos que foram utilizados. A representação do Estado ao nível da preservação de uma identidade para o futuro. Dos dois argumentos. E uma regulação, segundo as pessoas os monarcas que aqui estão, uma regulação, digamos, mais isenta ainda, exatamente, se é possível dizê-lo, porque não emana dos partidos. Exatamente. Comecemos pela soberania. Eu creio que a questão da tradição, a questão da soberania, o manter a independência nacional, o ser um símbolo, digamos, da unidade nacional, é algo que, por acaso, até no caso português, a monarquia teria relativamente poucas funções. Porquê? Em primeiro lugar, porque Portugal é um país muito homogéneo. Portugal é um país que tem uma identidade nacional muito forte, que não tem problemas de identidade nacional, ao contrário do que nós possamos pensar. E, portanto, nenhuma vantagem em ter um rei dos belgas, em ter eventualmente um regime federal com fortes tensões regionais, em que o rei, por exemplo, enquanto figura tradicional, cultural, possa ser um símbolo e garante dessa como o caso unidade da Espanha. Nacional. Não é o caso. Henriques, então em que é que ficamos? Segundo António Costa Pinto, o país não tem problemas de identidade nacional profundos e um rei não traria qualquer vantagem neste momento ao país. Eu gostava de fazer uma inflexão no debate, um pouco na linha do que fez aqui o António Sousa Cardoso, da questão dos princípios para as questões dos problemas concretos, porque creio que é isso que interessa num programa como este. E quando ouvia as declarações do Dr. António Reis e Medeiros Ferreira, que aliás pelos quais tenho grande estima intelectual, fiquei surpreendido que eles não referissem uma única vez a União Europeia. Fala-se da República Portuguesa como se fosse uma espécie de ilha no meio da Atlântida. Ora, o certo é que desde os tratados de Maastricht, de Nice e de agora de Lisboa, essa mesma República Portuguesa... Perdeu soberania? Penso que isso é mais ou menos indiscutível. Podemos discutir o significado... Deveria ser a República Portuguesa da Europa? Não, o que eu quero dizer com isto é que, obviamente, que é preferível haver tratados do que cedermos a diretórios. É uma lei das relações internacionais e da ciência política que os pequenos poderes e um Estado pequeno como Portugal têm interesse em participar e fê-lo, aliás, de uma forma, a nossa diplomacia brilhante, este último Tratado de Lisboa. Mas isso não tira que os resultados objetivos e acumulados de todos esses tratados é a perda da soberania da República Portuguesa. Não falo já de aspectos simbólicos, como termos deitado fora o escudo da moeda, ou termos... Mas isso não aconteceria na mesma se tivéssemos uma monarquia? Não, já lá vou. Então estamos orgulhosamente sós na monarquia? Não podemos fazer história especulativa. O que eu quero dizer é que, precisamente, quando se fala da existência de uma dinastia, de uma dinastia que é o centro da representação monárquica, como um privilégio, isso é completamente errado. O que nós temos que pensar é contrapor àquele princípio que os economistas dizem, e bem, num certo sentido, que não há almoços grátis, temos que contrapor um outro princípio prévio à economia que é, pois é, mas há coisas que não têm preço. Por exemplo, nós sabemos a nossa língua portuguesa sem preço.